Oferecimento Postos Casa Grande. Siga o nosso Instagram e acompanhe todas as novidades e promoções. Fala, jogadores! O Bahia é o mundo. Simplesmente isso. O Bahia é o mundo. 38 mil pessoas lotaram a Fonte Nova para ver um espetáculo e mais um triunfo maravilhoso do Sport Clube Bahia. Que momento mágico vive esse torcedor e que merece, né? Foi a Fonte Nova, incentivou o tempo todo. O Bahia fez um excelente primeiro tempo, mais uma vez, né? Já tinha feito contra o Flamengo, contra o Cruzeiro também fez um bom primeiro tempo, mas hoje eu acho que foi mais uma vez, né? Eu tinha citado o jogo do Flamengo e anteriormente do Botafogo, os dois jogos fora de casa, mas acho que dentro de casa foi o melhor primeiro tempo que eu vi do Bahia, talvez nesse Campeonato Brasileiro, né? Everton Ribeiro dando aula de jogar futebol, o time todo concentrado, começou pressionando a equipe do Vasco da Gama, não dando espaço para a equipe do Vasco e fez logo no início 1-0, né? Num chute despretensioso de longe do Tassiano, que acabou desviando no Maicon, tirando do Léo Jardim e fazendo 1-0. O Bahia já era melhor, já era dono do jogo, já pressionava o adversário, né? Começou naquele ímpeto e que faz diferença, principalmente jogando na Arena Fonte Nova, e isso já assustou a equipe do Vasco, né? O Vasco tem um time qualificado, vive problemas políticos, isso interfere diretamente no rendimento em campo, a gente sabe disso, né? E os jogadores do Vasco, né, com um time bastante modificado, um treinador jovem, talvez a primeira vez que tem experiência num Campeonato Brasileiro, então sempre fica aquela coisa, né, do como é que ele vai encarar, mas o Vasco, a gente tem que admitir que evoluiu, né, depois da troca do treinador, já jogou bem contra o São Paulo e hoje fazia um jogo de igual para igual com o Bahia, até certo ponto, né, óbvio que não criava chances de gols, mas em alguns momentos tinha posse de bola, né? Tinha qualidade no passe, mas em contrapartida na sua parte defensiva dava muito espaço, né? Os dois volantes do Vasco são jogadores bons tecnicamente, mas que não tem a pegada, né? Então quando o Bahia tinha a posse de bola perdida, ele pressionava logo em seguida, ele já dificultava as ações do Vasco, diferente do Vasco, né? Que dava muito espaço e o primeiro gol do Bahia mostrou isso, né? Uma linha do Vasco muito lá atrás, quase na linha da grande área. O Tassiano teve um espaço gigante para dominar, ajeitar e chutar. E o Bahia foi esse, né? Foi esse time durante o primeiro tempo todo, né? E o Everton Ribeiro, com liberdade, ele transforma o jogo num jogo fácil. Então ele deu passe para o Gilberto ajeitar uma bola para o Cauli acertar uma paulada no travessão. Depois ele deixou o Cauli na cara do gol, o Cauli errou o domínio, depois tentou dar uma cavadinha, então foi o nome do jogo, com liberdade, tomou conta do meio campo, o Cauli voltou a ser aquele Cauli, dando opção de profundidade, vindo buscar jogo, fazendo tabela, então foram dois jogadores aí fundamentais, além do Caio Alexandre, eu acho que fizeram um excelente primeiro tempo, dando, né, a esperança do torcedor de até pensar numa goleada, mas aí num vacilozinho, no contra-ataque, né, escanteio para o Bahia, a defesa, na verdade, o rebote, né? Os caras do rebote tiveram um pouco de desatenção e aí o Paulo Henrique, né, na velocidade ganhou, fez a jogada. Depois o Marcos Felipe ainda diminuiu o espaço, não tomou o primeiro gol no primeiro lance e aí numa triangulação muito bem feita, né, do Verratti, com a bola colocada para o Piton, que joga para o meio, e o Paulo Henrique novamente sozinho acabou fazendo o gol do empate do Vasco, que deu moral ao Vasco e que até melhorou um pouquinho no jogo, né? Começou a se impor um pouco mais, adiantou um pouco mais as suas linhas e meio que equilibrou o primeiro tempo e deu aí ao torcedor do Bahia até uma certa apreensão, né? Pô, esse time do Vasco não é tão qualificado, dá muita liberdade. O Bahia, apesar de ter feito grandes lances para poder fazer o 2-1, acabou não tendo essa felicidade e o jogo acabou empatado no primeiro tempo. Segundo tempo, o Bahia voltou um pouco abaixo, não teve a mesma intensidade, não voltou com o mesmo ímpeto que fez o primeiro tempo, né? Com dificuldade principalmente de pressionar o adversário. O Vasco começou a gostar um pouco mais do jogo,
né? Começou a ter mais liberdade para sair jogando. E aí, né, o Bahia vive um momento tão especial na vida dele, tão diferente do que a gente estava acostumando a ver, que até a arbitragem nesse aspecto ajudou. É um lance que eu achei que não foi nada do David, não pegou no rosto de Gilberto. Gilberto foi malandro, se jogou. David já tinha cartão amarelo, acabou sendo expulso pelo árbitro, e aí as coisas mudaram, né? O Rogério Ceni rapidamente fez as mesmas substituições que fez lá em Criciúma, quando tinha um jogo a mais, fez contra o Cruzeiro quando tinha um jogo a mais, e novamente fez, colocou Estupiñán, o Biel e o Ademir. Ademir mais uma vez não entrou bem, aliás, contra o Cruzeiro entrou bem, né? Porque aquela foi justamente o lateral esquerdo que foi expulso, mas nesse jogo contra o Vasco ele não entrou bem, diferente do Biel. Biel foi o cara que tentou, foi o cara que criou, chutou a gol, deu passe para gol, né? Foi o passe dele para o gol do Estupiñán, que fez 2-1, já no momento onde, né, parecia que as coisas não iam acontecer. O Vasco fez algumas substituições dificultando as laterais, botou 2 laterais direitos de um lado direito, 2 laterais esquerdos do lado esquerdo, e aí o Bahia encontrou dificuldade, né? Não tinha as mesmas ações. Aí a partir do gol não, a partir do gol o Bahia criou mais uma oportunidade clara com o Estupiñán, que poderia ter feito o terceiro gol, depois teve outra chance, e aí o Bahia teve mais liberdade, teve mais tranquilidade. Carlos de Pena mais uma vez entrou muito bem, é um cara que dita o ritmo. O gol saiu inclusive porque passou no pé dele, né? Caiu no pé dele, ele teve sabedoria, tranquilidade para trabalhar a bola, fazer a jogada, e aí caiu no pé do Estupiñán, que vive também um momento de alegria, de felicidade, e que as coisas têm acontecido de uma maneira muito, muito, muito interessante para esse jogador especificamente. Fez 2 gols no último jogo, acabou fazendo mais um, dando números finais, né, conseguindo esses 3 pontos, que deixa o Bahia lá na ponta de cima da tabela, colado com o Flamengo. Eu acho que o torcedor do Bahia está de parabéns, fez uma festa linda na Arena Fonte Nova, todos envolvidos, né, Grupo City, todo mundo que vive esse dia a dia do Bahia, eu acho que está vivendo um outro patamar, uma outra emoção. Como eu sempre tenho falado, o jogo do Bahia hoje movimenta toda a cidade, é um entretenimento, as pessoas vão porque realmente sabem que o time vai dar conta do recado e ter jogadores de qualidade. O Rogério fazendo um trabalho agora assim de muito mais, né, sabedoria, de boa convivência, de bom vestiário. Isso também é fundamental para esse momento que o Sport Clube Bahia vive. E acho que assim, muita gente me questiona, mas eu acho que o Bahia tem sim que pensar no título. Eu acho que isso tem que ser conversa já interna, né, de bastidores. É lógico que você não precisa externar isso, mas eu acho que internamente o Rogério, perante seus jogadores, comissão técnica, diretoria, tem que falar, tem que pensar título. Eu acho que o objetivo do Bahia é título. Eu acho que o torcedor tem o direito de viver esse sonho e está vivendo esse momento maravilhoso. E acho que dentro do clube internamente esse assunto também tem que ser abordado e colocado em prática. Eu acho que quanto mais você mentaliza, quanto mais você usa essa expressão campeão, vamos ser campeão, queremos o título, mais as coisas tendem a acontecer. E eu acho que o Bahia nesse momento vive essa possibilidade clara, né? Não vejo times aí muito acima do que o Bahia tem jogado. E eu acho que é momento de começarmos a pensar nesse Bahia campeão mais uma vez brasileiro. Falo isso de todo o meu coração, pelo carinho, pelo amor, pela gratidão que eu tenho por esse time. Já vivi a emoção que hoje se viveu na Arena Fonte Nova quando fui treinador. Ganhamos de 3-0 do Vasco na época, em 2017. Então revivi um pouco disso na minha cabeça, me deu uma saudade enorme. E ver o que o Bahia fez hoje, né? A festa que a torcida fez, o que os jogadores, comissão técnica e diretoria têm feito por esse clube, é algo assim que me deixa muito feliz, muito esperançoso de que veremos um Bahia cada vez mais forte, cada vez mais organizado para buscar resultados para você, torcedor. Você que sofreu durante tantos anos, viver esse momento maravilhoso, especial e de muita alegria, satisfação e orgulho. Acho que essa é a palavra hoje para definir o que vive o torcedor do Bahia. Muito orgulho do que está vivendo o time dentro de campo, batendo recordes de associados, enfim, tudo aquilo que a gente sabe, uma média de público maravilhosa e de torcedores que têm apoiado e têm feito a diferença. Tá certo, galera?
Esse é o Momento Feed Black de hoje. Aproveita, deixa seus comentários, deixa seu likezinho aí, me ajuda demais. Se inscreve no canal, comenta por aqui também. Você acha que o Bahia pode ser campeão desse Campeonato Brasileiro? Eu acho que sim. Fiquem todos com Deus. Obrigado, Charles Miller. Oferecimento Postos Casa Grande. Siga o nosso Instagram e acompanhe todas as novidades e promoções.